Fala, meu lindo, minha linda! Aleluia! Olha, eu tenho uma palavra para você. Olha, a maturidade é entender que nem toda provocação merece resposta. Que nem todo conflito precisa ser uma batalha. Amém. Eu quero que você entenda que quando você terminar essa mensagem, você vai estar com 50 quilos a menos nas suas costas. Você vai estar mais leve. Você vai estar mais em paz. Você vai estar menos briguento. Tem alguém briguento aqui hoje? Bom, em nome de Jesus, hoje nós vamos resolver. Antes de ir para essa palavra, eu quero te fazer um pedido muito importante. Toda segunda e toda quinta, nós temos uma palavra de Jesus para você aqui no nosso canal. Segunda-feira nós temos a mensagem da série. E quinta nós temos o Mentoria de Vida. E uma coisa interessante, uma boa parte da audiência, e são mais de 10 milhões de pessoas por mês que assistem, ainda não são inscritos. Então, se você está vendo esse vídeo agora, dê uma olhada. Às vezes você ainda não se inscreveu. Então se inscreva e ative o sininho, porque sempre tem uma palavra de Jesus para você. Eu vou te dizer o porquê. Uma das coisas que nós descobrimos é que 40% das pessoas que assistem na TV. E na TV não dá para se inscrever. Então abre no seu telefone e se inscreva, que você nunca mais vai ser esquecido. E vai sempre ter uma palavra de Jesus para você aqui, amém? Curte o vídeo, comenta de onde você está nos assistindo agora, sua cidade ou outro país. A gente tem tanta gente na África que assiste e eu fico muito feliz por isso. Então comenta, compartilha e vamos para mensagem. Sua mensagem do Mentoria de Vida já vai começar. Mas por uma questão de honra, eu estou passando rapidamente por aqui para lembrar a você que nós temos um patrocínio do Mentoria de Vida que faz com que essa mensagem chegue para você todas as quintas-feiras. É a Facilite Benefícios, que já está na nossa vida há mais de 5 anos e agora no nosso canal do YouTube, nos ajudando a servir você. Então, da próxima vez que você precisar de proteção veicular, você pode contar com a Facilite há mais de 13 anos no mercado, líder número 1 no Reclame Aqui, e eu vou deixar ao final dessa mensagem um link na descrição do vídeo para que você possa chamá-los direto no WhatsApp e conseguir algo bem especial para você. Então, a próxima vez que você precisar de proteção veicular, lembre-se da Facilite Benefícios. Gênesis 26. Eu vou ler para você. E houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. E Isaac foi a Abimeleque, o rei dos filisteus, até Gerar. E o Senhor apareceu a ele e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te direi. Peregrina nesta terra e eu serei contigo, e te abençoarei, pois a ti e à tua semente eu darei todas estas regiões. E eu farei juramento que jurei a Abraão, teu pai. Eu vou pular um versículo, alguns. Verso 6 diz: Isaac habitou em Gerar. E os homens do lugar lhe perguntaram acerca de sua esposa. E disse ela é minha irmã. Temos um problema aqui. Ele está mentindo, é a mulher dele. Mas é a mesma coisa que o pai dele fez. É uma realidade intrínseca que vai ser curada na próxima geração. O texto continua. Ele começa a viver nesta terra. E a Bíblia diz que ele começa a prosperar sobremaneira. E a Bíblia diz que aonde ele cava um poço da água. Eu vou falar de novo para você entender aonde nós vamos chegar. Aonde ele cava um poço da água. Senhor, põe os teus anjos aqui. É que depois que você reagir, eu vou
Eu vou explicar. Aonde ele cava, dá água. Porque a bênção não estava no lugar, estava nele. Eu vou melhorar. Tem gente que não importa aonde ele esteja, o que ele toca, Deus faz acontecer. Se ele cavar, dá água. Se ele plantar, nasce. Se ele colocar a mão, prospera. Porque quem acredita que a bênção está na geografia, esquece que a geografia é um elemento e não o principal. Quando nós estamos com o Senhor, a bênção está em nós, não no lugar. Então quando você está no centro da vontade de Deus, carregando aquilo que Ele tem, aonde você coloca a mão, Deus prospera. Fala para quem está do lado, fala, é com você. Deus tem isso para você. Não importa aonde você estiver plantado, vai dar fruto, vai dar água, vai nascer, vai acontecer. Então isso é maravilhoso. Só que olha que interessante, a Bíblia diz que ele cava um poço, os inimigos vêm e entulham um poço. Aí a Bíblia diz que o que ele faz? Ele grava um vídeo. A minha vida era um poço. Vocês destruíram o meu futuro e agora eu não tenho mais para onde ir. Não, a Bíblia diz que ele segue em frente e cava outro poço. E o que tem no poço quando ele cava? Água. E aí vem de novo os inimigos e entulham os poços. E novamente o que ele faz? Aí ele grava o vídeo parte 2. Não é possível que eu estou sendo perseguido. Não, ele não grava nenhum vídeo. Ele segue em frente e cava outro poço. E o que tem no poço? Eu vou falar. Ele vai no pesca e pague. E ele pesca o peixe. E todo mundo começa a colocar a isca no mesmo lugar aonde ele pescou. Então ele sai do lugar e vai para um lugar que não tinha nenhum peixe. Mas quando ele coloca a isca na água, tem peixe. E ele pesca novamente. E aí vem todo mundo e tenta fazer o que ele está fazendo. Ele levanta a varinha, tira a isca da água, se move para o outro lado, coloca na água e tem peixe de novo. Porque o segredo não está na posição, mas está naquilo que ele carrega. E o que ele carrega é poderoso e a presença de Deus está com ele. Não sei se você está entendendo, eu estou falando de você. Eu estou falando de você, meu filho. Eu estou falando da sua vida. Se Deus é com você, e eu quero declarar que Ele é, e Ele está com você em toda a estação, aonde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor abençoa, porque o segredo é Ele com você. Agora entenda qual é o problema. Tem gente que aqui paralisa. Quando alguém soterra, entulha os poços, cria uma guerra e nunca mais avança. Aliás, isso aqui é uma coisa do ser humano. Quantos conflitos desnecessários nós administramos simplesmente porque não conseguimos seguir em frente? Quantas coisas a gente vive simplesmente porque não conseguiu ir? Tchau. A gente fica ali. A gente tenta desentulhar o poço. A gente tenta resolver com quem entulhou o poço. A gente tenta provar a nossa própria justiça. E a gente fica ali naquele marasmo. E a gente não para de tentar escavar de novo no mesmo lugar. E a gente tenta resolver ali porque na nossa cabeça não existe como dar certo de novo. E a gente está ali, tentando resolver, gerando conflitos, brigando. Porque na verdade o problema não é nem a água. O problema é a raiva que a gente tem de quem tentou entulhar o poço. Às vezes nós estamos tão cegos pelas injustiças que não conseguimos avançar. A gente tem tanta vontade de provar a nossa razão que a gente não consegue avançar. Porque a crise já não é mais a água do poço, a crise é a pedra que colocaram dentro. A gente está tão obcecado por aquilo que Deus nos deu, que na nossa cabeça não tem como Deus fazer melhor e maior. Então a gente está ali, se agarrando em pedaços.
criando confusão, guerra. É só você olhar o ser humano é assim. Tem gente que perde a vida por causa de uma raspada no trânsito. Ele tem outro carro em casa, mas ele está tão obcecado naquilo, ele está tão cheio de razão, que ele está disposto a sair do carro e dar uma porrada no cara, e gritar e falar palavrão e ofender o outro, porque ele está vivendo uma vida que ele não consegue seguir em frente em nada. Tudo para ele é uma guerra armada. Ele não consegue seguir. Falei para você uma coisa hoje, que Deus confirmou a palavra. Na verdade, não é que Deus confirmou, é que aconteceu um episódio interessante. Eu entrei numa servidão hoje com o meu carro para dar a ré, e eu liguei a ré dando pisca para sair, e uma pessoa pegou e buzinou, e eu também buzinei. Falei, meu Deus do céu, vamos bater tudo agora. Aí, irmão, por Deus, que eu abri o vidro do carro assim, pensando, essa mulher vai me atacar. E era uma mulher. Eu olhei para ela, falei, a senhora viu que eu dei pisca? Aí ela falou assim, rindo, é porque eu embiquei antes de ver o pisca. Aí eu falei, sério? O que eu vou falar para ela? Irmão, ela estava rindo. Como que você briga com alguém rindo? Ela estava dizendo que ela fez antes de olhar. Sabe qual que é a parada? Aqui eu falei para ela assim, poxa, desculpa, é que eu dei a ré dando pisca, eu pensei que a senhora tinha visto, nós ia se bater, por isso que eu buzinei. Eu estava até com vergonha de ter buzinado para a mulher. Eu nem vi para quem eu estava buzinando, porque a reação dela foi tão rápida que desarmou qualquer possibilidade de conflito. Ela disse, desculpa, é porque eu embiquei antes de ver tu dando pisca. Das duas, eu demorei para dar pisca, porque ela deixou subentendido. Aí faz o quê? Continua o conflito? Ou segue em frente? Continua o conflito ou segue em frente? E essa é a parada. A maioria de nós, ao cheiro do conflito, estamos carregando tanto combustível e somos incendiados de tal maneira que não precisa de um grande conflito para explodir. Uma faísca faz a gente pegar fogo. Então o problema não é o conflito, o problema é o que a gente carrega dentro da gente. Minha mãe dizia uma coisa para mim que eu achava interessante. Ela dizia, toma cuidado quando você buzina no trânsito, às vezes tem alguém carregando lixo na sua frente. E aqui eu vou falar para você uma coisa. Na verdade, nós temos um sério problema na nossa geração. Nós não sabemos mais quem está na nossa volta. Nós estamos com tantas coisas, armazenadas no nosso coração. Tem solução que qualquer coisa vira um motivo para uma guerra começar. Lembra da primeira mensagem? Resolva hoje. Não administre o sentimento e não deixe para amanhã. Que todo dia tem conflitos acontecendo por coisas que não deveriam gerar absolutamente nada. É apenas uma faísca. Eu não sei se você já teve experiência de pegar numa coisa, encostar e dar choque. Já tiveram isso já? Se você pegar um cobertor, alguma coisa que gere energia estática, esfregar em você e colocar a mão em algo metálico, vai dar um estalo. Tá. Aquele estalo que não tem mal nenhum, se tiver algo inflamado ou um item inflamável, explode. O mesmo choquinho que só te assusta, se tiver algo inflamável, explode e pega fogo em tudo. Ou seja, não é o potencial da faísca, mas é o quão inflamável você está. Eu não sei se você entende a gravidade disso. Você não precisa ser muito ofensivo com alguém para gerar uma guerra. Basta você ser desmedido, mesmo que de maneira pequena. Se a pessoa estiver altamente inflamável, uma guerra começa e você não consegue mais parar. Por isso que eu acho interessante a postura desse garoto, porque ele é só um garoto. Ele cava o poço, dá água. Alguém entulha, ele segue a vida dele. Eu acho que uma das coisas mais difíceis
do nosso tempo é seguir a vida, deixando um conflito desnecessário para trás. É quando você não rebate na mesma altura. É quando você não grita na mesma medida. É quando você não é, desmedido na mesma proporção. Isso aqui resolveria as guerras do mundo. Quando você não age na mesma medida. Quando você baixa o tom. Quando você olha com um sorriso. Quando você muda o seu coração e consegue seguir em frente. Porque o que mais acontece no nosso tempo hoje é: nós estamos gastando energia em guerras que não são necessárias. Hoje, na verdade, de ontem para hoje, teve uma influenciadora que foi muito cancelada. E obviamente, por ética, eu não vou falar o nome dela. Mas toda a internet, quando eu digo toda, é um tanto quanto forçado, mas se uniu para odiar ela publicamente, todo mundo. E atacaram. E aí ela começou a responder. E ela começou a responder ontem de noite. E ela começou a responder de uma maneira que não funcionou. E ela mudou a resposta e que não funcionou. E ela mudou de novo e que não funcionou novamente. Porque as pessoas não querem a sua resposta. As pessoas querem que você exploda. As pessoas não querem a sua verdade. As pessoas querem a versão que elas escolheram sobre você. Por isso que guerras desnecessárias são aquelas que você entra sabendo que o fim não tem como ser diferente. No nosso tempo, você não entra em guerras que o fim não vai mudar. Você só foge delas e segue em frente. Porque o nosso problema é, mesmo sabendo que não tem como vencer, a gente entra na batalha. Mesmo sabendo que não vai mudar nada, a gente quer dar a nossa opinião. Mesmo sabendo que não vai mudar uma vírgula, a gente quer fechar o tempo e quebrar o pau. A gente perde amigo, a gente perde pessoas preciosas à nossa volta, a gente quebra alianças, a gente transforma em guerra a nossa família por coisas que não vão mudar nada. Porque ao invés da gente seguir em frente, a gente está parando em poços entulhados e procurando quem foi que entulhou. Sabe o que eu acho interessante? Me lembro da história do homem que foi picado por uma serpente. E ao invés de correr para o médico, ele vai procurar a serpente. Quando você entra em batalhas desnecessárias, é exatamente isso que acontece. Ao invés de você procurar a cura, você está tentando procurar quem te feriu. Você está tentando ficar no lugar onde você foi machucado. A história da serpente é uma parábola. O homem começa a perseguir a serpente. E quando ele vai perseguindo a serpente, ele vai gritando para ela: para! Para! E a serpente está indo. E uma hora a serpente para. E ele diz: por que você fez isso? E a serpente diz: porque eu sou uma serpente. E ele falou: mas não tinha outra pessoa? E ela falou: mas é você que estava na frente. Mas eu sou um homem bom. Eu sou um homem justo. Eu faço tudo certo. Por que eu? E ela disse: porque eu sou uma serpente. Mas por que eu? Porque você estava na frente. E o homem morreu na frente da serpente. Porque ao invés de procurar a cura, de seguir em frente, ficou discutindo com algo que o fim já estava no começo. Entenda, as pessoas que são más, elas são más. Quem quer odiar você, vai odiar você. Quem quer prejudicar você, vai tentar a vida toda. Por isso, você não perde tempo em guerras desnecessárias, que o fim já está no começo. Você segue em frente. Você continua, entulhou um poço, vai para outro, abre outro poço. Só que você não perde tempo em batalhas que roubam sua energia, que envenenam você. E essa é a parada mais difícil, mas é a que muda toda a nossa história. Nós vivemos num mundo de rede social. Nós vivemos num mundo onde a exposição, ela é real. Hoje, se você cometer alguma coisa aqui e viralizar, a gente no Japão vai saber quem você é. Só que eu não sei se você já observou, poucas são as boas notícias que viralizam. No Japão criaram uma vacina, segundo o que eu vi hoje, que agora crianças não nascerão mais com síndrome de Down. Você ouviu isso ou não? Porque isso não vira notícia, a maioria não ouve. Criaram uma ração
uma espécie de alimento com um valor desse tamaninho, que consegue resolver a desnutrição dos países em situação de miséria extrema. Ninguém precisará morrer de fome nunca mais. Você não ouviu provavelmente, mas você ouviu o divórcio do fulano de tal. Você ouviu que alguém matou alguém. Você ouviu que assaltaram uma loja tal. Porque notícia ruim vai rápida. Meu lindo, eu vou falar uma parada para você. Se eu pregar para 1 milhão de pessoas em um dia só, poucas pessoas saberão. Mas se eu trair a minha esposa, todo mundo vai saber. Não sei se você percebeu, mas o mundo está virado de cabeça para baixo. Nós compartilhamos as coisas ruins, mas aquilo que é bom não vira comentário de ninguém. Quando foi a última vez que você se assentou numa roda e a conversa era: uau, vocês viram o que Deus fez na vida do fulano de tal? Não, é: gente, soube o que aconteceu com ele? Meu Deus. Porque nós viramos pessoas que administram lixo da sociedade. A gente só repercute o que é ruim, a gente só conversa daquilo que não serve. E essa é a loucura do nosso tempo. A gente não avança, a gente fica parado. A gente entra em batalhas que não são nossas, a gente compra brigas que não são nossas e brigas que não tem vitória. Não tem vitorioso. Ninguém vence dessa vida, dessa maneira ninguém vence. A mulher foi maravilhosa. Ela podia dizer: você não deu pisca, você fez errado. Mas ela olhou para mim rindo e falou: eu não vi, eu embiquei antes de olhar. Ou ela podia dizer qualquer coisa, mas como ela sorriu, desarmou o disjuntor da coragem. E essa é a parada. Às vezes a gente só não sabe mais como é que para as coisas. A gente não consegue mais avançar nas circunstâncias. A gente fica. Tem gente que está até hoje tentando provar para o fulano que falou mal de você que você ganha, que você é bom. Tem gente que está até hoje postando na rede social porque foi ofendido na 5ª série para provar que se tornou alguém. Tem gente que até hoje está tentando provar para o professor da 3ª série que ele é bom de matemática. Meu lindo, você já fez faculdade, esquece do que ficou para trás e segue em frente. Você não está preocupado em desentulhar poços. Você está avançando para as novas estações que Deus tem para você. Você está cavando novos poços, porque onde você cava tem água. Meu Deus, a gente precisa aprender rapidamente a seguir em frente. Toda vez que você entra numa briga que não tem final, você perdeu a sua energia no lugar que não terá vencedor. Só não tem vencedor. Eu não sei você, mas para mim, corrida sem medalha não tem sentido nenhum. Eu vou falar uma coisa aqui, talvez vai ficar estranho, mas não me leve a mal. Algumas coisas não fazem muito sentido. Corrida que todo mundo ganha medalha. Não me leve a mal no que eu vou dizer agora. Sabe por que tem corrida que todo mundo ganha medalha? Porque ninguém quer se sentir perdedor. Mas a vida não é assim. A vida não é dessa maneira. A gente quer poupar os nossos filhos de sofrimento. A gente não quer que eles sintam que às vezes a gente perde. E talvez por isso que a nossa geração é um pouco mais fraca. Se a gente não cuidar, a gente vai ensinar os nossos filhos que qualquer lugar serve. Não. A gente precisa deixar claro para os nossos filhos que sempre haverá desafios e que a luta não é para ganhar medalha, é para chegar o melhor lugar que for possível de chegar. Eu sei que isso incomoda alguém, porque a gente está numa geração tão frágil que para todo mundo ficar bem é bom levar uma medalhinha para casa de participação. Mas a vida não tem medalha de participação. A vida é para aqueles que são corajosos. A vida é aqueles que ousam fazer o que ninguém tem coragem de fazer. A vida é aquele que acorda mais cedo e dorme mais tarde. A vida é daqueles que se esforçam além da medida. A vida é daqueles que plantam no dia que ninguém tem coragem para sair de casa. A vida é de quem faz o diferente, é isso. E a outra coisa que não tem sentido é corrida que não tem medalha para ninguém. É aquela que ninguém sabe quem venceu. As guerras do nosso tempo, a maioria, ninguém sabe quem vence.
Quem é que venceu nesse caso da menina? Ela? Quem está atacando? Quem está defendendo? Ou quem está assistindo? Ninguém venceu. Mas alguém perdeu noite de sono, alguém se indispôs com alguém, alguém criou uma mágoa, porque não tem fim esse negócio. De maneira clara e objetiva, o que eu quero que você entenda é que Deus nos chamou para batalhas certas. Deus tem batalhas certas para mim e para você. E eu só queria que você entendesse: quando alguém entulhar o seu poço, apenas siga em frente. O mesmo Deus que estava com você no poço anterior estará com você no próximo poço que você vai abrir. O mesmo Deus que estava com você no começo estará com você até o final. Você só não perde mais tempo, você só não gasta mais energia. Eu vou falar uma parada: a vida seria tão leve se ao invés de provar a sua razão, você apenas seguisse em frente naquilo que Deus tem para você. Eu vivo com a exposição da internet, eu acredito que uns 9 anos já. Eu lembro que quando tinha perto de 1 milhão de seguidores, bem antes assim de eu chegar nesse número, uma pessoa que me inspirou muito estava sofrendo um cancelamento gigantesco na internet. Aí eu me lembro que quando eu estava chegando a perto de 1 milhão de seguidores, eu falei para minha esposa: nossa vida é um sonho. A gente já tem quase 1 milhão de seguidores e não tem hater. Somos tão amados. E aí eu me lembro que eu usei um termo em uma mensagem e que viralizou. Nossa, viralizou demais. E eu comecei a ser atacado durante aquele dia de uma maneira muito cruel. Olha que doideira. Naquele dia eu descobri que eu já era odiado há muito tempo. E por muito mais gente que eu imaginava. Porque quando você tem 1 milhão de seguidores, você apareceu para mais de 10 milhões de pessoas pelo menos. Então se 1 milhão de pessoas segue, tem 9 milhões que te conhecem e não quiseram te seguir. O que está tudo bem. Mas olha que coisa. Eu me lembro que nesse dia eu fiquei muito mal. Eu passei mal o dia todo. E eu devo ter feito uns 3 scripts de vídeo para responder. Aí eu fazia, dizia: não, deixa. Fazia, fiquei mal, muito mal. E aí eu me lembro que eu liguei para um amigo. Na verdade eu não liguei para ele, ele me ligou. E aí, mano, como você tá? Falei: rapaz, estou mal. Falou: sério? Vou te dar um conselho. Olha o que ele falou para mim: deleta o seu Instagram e sai da rede social. Eu falei: não, mano, eu demorei tanto tempo para chegar. Ele falou: não, deleta, isso não é para você. Daí eu falei: cara, que conselho doido é esse? Ele falou assim: não, lindo, não estou te aconselhando, estou te irritando. Se você não consegue suportar o cancelamento, saia da internet. Ou então se lembra da mensagem que você carrega e do que você é em Cristo. Foca naquilo que Deus tem para você e segue em frente. Não responde, não abre debate e vai para frente. Some desse lugar. Só não prega para responder, não responda a ninguém, não combata ninguém. Só sai do lugar que você está. Entulharam o teu poço, vai para outro lugar e cava de novo. Entulharam de novo, vai e cava. Essa é a parada. Naquele dia ele me curou sem saber. No mesmo dia eu recebi uma mensagem de um pastor chamado T.D. Jakes, um dos grandes expoentes dos Estados Unidos. Ele estava chegando numa conferência depois de ser atacado pelo maior jornal do país. E uma senhorinha procurou ele, super magrinha, tinha acabado de sair do hospital, e disse para ele: pastor, as suas palavras me curaram enquanto eu estava para morrer no hospital. E ela usou uma expressão em inglês, ela disse: pastor, saiba, it's not for them, it's for us. Ela diz: não é por eles, é por nós. Continua. É lindo. Continua por aqueles que amam a você. Continua por aqueles que estão do seu lado. Continua por aqueles que Deus colocou para servir ao teu propósito e colocou você para servir a eles também. Não pare por quem te odeia. Não pare por quem não gosta de você. Não pare por quem te ataca. Não pare por quem não tem compromisso com o teu futuro. Segue em frente. Quem quer o seu do agora não terá o seu do futuro. Segue em frente e vai ser feliz, lindo.
Fala para a pessoa do teu lado, não briga não. Não faz vídeo, não se estressa, não cria polêmica. Tem gente que a gente só segue em frente e vai ser feliz. Vou ler uma coisa para você. E aí eu termino essa mensagem. E até eu estou ficando irritado já. Que a gente vai olhando e diz, meu Deus, como eu sou burro. Eu brigo por umas coisas que não têm sentido. Eu entro em guerras que não eram nem para eu entrar. Eu participo de batalhas que não são para mim. Eu dou opinião no lugar que ninguém me chamou. Lembra da última semana no que você comentou na internet? Às vezes ninguém perguntou a tua opinião lá. Ô irmão, se você aprender, nem um lacrador na vida vai ficar famoso nunca mais. Porque você não se alimenta de carniça, você não participa daquilo que gera problema, guerra, né? Não sei. Segue o flow, caminhando. Deus é maior, Deus é melhor, vida é leve. Amém. Não fales aos ouvidos de um tolo, porque ele desprezará a sabedoria das tuas palavras. Vamos embora. Amém. Espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. E agora, nesse final de mensagem, eu vou deixar 2 links para você. O primeiro é para você saber se vamos passar na sua cidade com a nossa tour O Despertar. Lembrando que eu tenho esse presente aqui para entregar para você no dia, algo que vai marcar a sua história. E o segundo link é sobre os nossos 2 livros que nós acabamos de lançar. Primeiro, o nosso devocional Oi Deus, Sou Eu de Novo, e também o nosso novo devocional de 31 dias chamado Um Mês Sem Errar. Eu estou deixando na descrição do vídeo, e se você ainda não tem um desses exemplares, eu quero enviar para sua casa. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até a próxima mensagem.